Oi, pessoal. Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Desculpem a minha ausência, dei um pouquinho doente, mas estamos de volta e vamos continuar com nossas aulas, né? Hoje eu vou abrir a nossa aula contando uma história para vocês. É uma lenda. Lenda é um tipo de história, de narrativa criada para explicar alguns fatos da natureza, para explicar alguns comportamentos humanos e para dar lições, né? Para dar lições assim que contenham moral, ética, essas coisas boas assim. Então eu vou ler para vocês uma lenda chinesa que se chama A Flor da Honestidade. Vocês talvez até conheçam. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador, mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Como ele não conhecia nenhuma moça em especial, resolveu propor um campeonato entre as moças da corte, ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa festa todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, que era uma cozinheira do palácio, muito antiga já, ouviu os comentários sobre os preparativos da festa e ouviu falar sobre a competição e ficou triste, porque ela tinha uma filha jovem, bonita, que tinha um grande amor pelo príncipe, mas era um amor sem esperança, porque era uma moça do povo, né? Então, sua filha, sabia que ela era apenas uma filha de empregados, mas acreditava que poderia ao menos tentar participar da competição. Ela dizia: é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. A mãe dela havia conseguido emprestadas umas roupas que a filha pudesse usar para ir à festa. E lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Todas queriam casar com o príncipe, né? Então, o príncipe anunciou o desafio: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e será a futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse da mesma extensão do seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Ela plantou lá no seu jarro a semente e ficou esperando. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente de seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia mais além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada, ela estava lá como todas as outras pretendentes, só que seu vaso estava vazio,
ao contrário das outras, que exibiam uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Finalmente, chega o momento esperado, e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado e indicou a filha da cozinheira como a sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado, ou seja, aquela de cujo jarro, né, não havia brotado nada. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Delas nada brotaria. Ou seja, as outras moças mentiram, né? Quando viram que não ia brotar nada, trataram de plantar outra semente no jarro para tentar se casar com o príncipe. E ela foi a única que foi honesta, né? E a história tem uma moral. Se para vencer estiver em jogo a sua honestidade, perca. E você será sempre um vencedor, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Essa se chama, é uma lenda chinesa chamada A Flor da Honestidade, certo? Vocês podem procurar na internet, dar mais uma lidinha no texto e eu quero que vocês me digam o que acharam da história, certo? Se vocês concordam com a moral da história que diz que, se for para manter a honestidade, é melhor que se perca e assim se será um vencedor. Se vocês concordam com isso, digam por quê. Se não concordam, digam por quê, certo? Vocês podem, eu creio, mostrar as respostas para mim naquele grupinho lá da Unite, em que vocês escrevem comentários sobre as aulas lidas. Ok, pessoal? E para continuarmos, vamos corrigir aqueles exercícios que ficaram. Lembra aqueles exercícios da pontuação, da acentuação das palavras? Que eu falei para vocês, olha, uma relação de palavras, todas são acentuadas. Eu só quero que vocês me digam onde elas estão acentuadas. Onde está o acento? Eu trouxe aqui, ó, a correção para vocês. Tá vendo? As palavras estão acentuadas, eu botei com vermelho o acento para destacar bastante. Automóvel, estão vendo aí? Tênis, vovô ou vovó, se for vovó, bota o acento agudo, né? Revólver, Páscoa, bíceps. Olha onde é que está o acento dessas palavras. Que mais? Que mais? Aqui, ó. Órgão. Órgão, ímã, sábia. Se for dizer sábia, você acentua no sa, né? Sábia. Se for dizer sabiá, aí é oxítona terminada em a, né? Sabiá, o nome do pássaro, daí você acentua no último a, sabiá. Médium e fôlego. É uma palavra proparoxítona, não é? Fôlego. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E aí, pessoal? Acertaram? Acertaram? O que erraram, corrijam, certo? Continuando nossas correções. O uso dos porquês, estão lembrados? Hein? Eu botei frases aqui para vocês dizerem qual era o porquê que vocês usaram. A frase 1. Por que vocês não viajaram? Olha aí, a frase 1, qual é o porquê? Não é uma pergunta? O porquê não está no início da pergunta? Então, separado e sem acento, né? A segunda frase, não viajamos porque ficamos sem dinheiro. Por que ficamos sem dinheiro? Ou seja,
pois ficamos sem dinheiro. Aí já a frase 2 é o porquê junto e sem acento, ok? Equivale a pois. A terceira frase, já sei o porquê de sua ausência, ou seja, eu já sei o motivo de sua ausência, o porquê junto e com acento. A frase 4, José não fez o exercício por quê? Agora o porquê está no final da pergunta, então é separado, mas com acento, né? E a quinta, não sei por que motivo ele não veio. Olha só, gente, aqui o porquê, ele não está substituindo a palavra motivo. Ele está seguido da palavra motivo. Não sei por que motivo ele não veio. Ou seja, por qual motivo? Quando você pode substituir esse porquê por qual, então ele também é separado, certo? Se ele estiver no início da pergunta, é sem acento. Se ele estiver no final da pergunta, é com acento. Certinho, gente? Acertaram? É simples. O que a gente tem que fazer? Na hora de escrever, a gente para e pensa um pouquinho, né? E vê qual é o certo. A gente pensa, a gente consulta as anotações da gente. É assim que a gente vai, incorporando, a gente vai guardando aqui na memória e depois fica simples, né? Não precisa mais nem consultar, a gente vai lembrando. Na aula passada, eu falei também sobre o uso do aonde e do onde. Lembra? Aonde, tudo junto, né? Aonde significa para onde, certo? Então, eu uso com verbos que dão ideia de movimento. Então, olha só. O aonde significa para onde, né? Então, Ana disse aonde foi, ou seja, para onde foi. Olha o verbo, é o verbo ir, é um verbo que dá ideia de movimento. Eu posso substituir esse aonde por para onde, né? Então, Ana disse para onde foi, ou seja, aonde foi, certo? E o onde, que significa lugar fixo, você não usa para dar ideia de ir para algum lugar, para dar ideia de movimento, né? Ele indica lugar fixo. Então, olha só, quando eu digo não sei onde ela está, é porque ela está num lugar fixo, não é isso? Então, eu digo, não sei onde ela está, não sei onde estão os meus chinelos, em que lugar eles estão. Então, onde indica lugar fixo e aonde é para a ideia de movimento, significa para onde, certo? Escrevam frases usando o onde, o aonde, mandem para mim. Olha, uma coisa que eu observo muito na escrita das pessoas, nos grupos de WhatsApp, no Face, as pessoas não conseguem fazer a diferença entre a hora de usar R ou não após o verbo, né? Os nomes dos verbos todos terminam em R, certo? Amar, cantar, estudar, fazer, partir, ver, estar. O verbo ver é um dos verbos que as pessoas mais erram, né? Elas dizem, às vezes escrevem assim, ele vê o ônibus passando. Bota R. Mas olha só, gente, vamos conjugar o verbo ver e lembrar, tirar essa dúvida, não é? Olha só, eu trouxe aqui para vocês a conjugação do verbo ver. Eu vejo no presente do indicativo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Olha só, gente, é com acento circunflexo no E. Não tem R. Tem R lá no nome do verbo. O nome do verbo é ver, com R, né? Mas quando eu
falo, quando eu conjugo o verbo, eu digo: eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Quando eu levo o verbo para o plural, no presente, coloco os dois S. Antigamente se usava acento, não se usa mais, só os dois S. Tá? Então, olha só, ele vê. Aí, eu trouxe frases para vocês verem o exemplo, né? João vê tudo. Olha aí, gente. João, ou seja, ele, né? Ele vê tudo. A gente vê. A gente é uma expressão no singular. Eu não posso botar o verbo no plural. Vejam como o a é no singular. Esse a que está aí na frente da palavra gente, ele é um artigo. E o artigo está no singular. Então, o verbo fica no singular também. Não é as gentes, né? É a gente. E é separado, hein? A gente. Artigo no singular, verbo no singular. Então, a gente vê amanhã. Ok, pessoal? A gente vê, não é a gente ver. Com R no final. Ver é o nome do verbo. Mas eu posso usar com R no final, ver, né? Se eu contar com outro verbo para juntar com ele. Se eu usar junto com outro verbo. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Quero ver. Ó. Quero ver você. É diferente, né, gente? Porque aí, eu estou empregando dois verbos. O verbo querer e o verbo ver. Então, eu estou dizendo, quero ver você. Ficou claro? Olha o outro exemplo. Ela gostaria de ver as crianças. Olha como eu estou usando dois verbos. O verbo gostar e o verbo ver. Então, quando eu uso um verbo auxiliando juntinho com o verbo ver, aí eu posso usar com R no final. Depois posso ver o jardim. Olha só, o verbo poder auxiliando o verbo ver. Depois posso ver o jardim. Olha o outro exemplo, o último exemplo aí para vocês. A gente ia ver teu carro. Agora eu estou usando o verbo ir. A gente ia ver teu carro. Aí sim, eu posso usar ver com R no final. Ok? Nós vamos continuar falando disso na próxima aula. Aí nós vamos trabalhar com o verbo estar, que muita gente também às vezes confunde. Quando é que eu uso estar com R no final? Quando é que eu uso estar apenas com acento agudo em cima do A? Então, pessoal, tenham uma boa semana. Continuem aí se preservando, quietinho. Não vão correr para a Rua Grande não, que lá tá cheio de gente. Cuidado com a movimentação, cuidado com a muvuca. Vamos continuar tomando cuidado para não adoecer. Certo, gente? Um abração para vocês, beijão e até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida, tirem comigo lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo, tchau!